Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, o CRUESP, e o Governo do Estado de São Paulo assinaram um protocolo de intenções para a implementação e gestão de políticas de acessibilidade a pessoas com deficiência. A assinatura foi no dia 6 de abril. O foco será o desenvolvimento de tecnologias assistivas. Este é um dos assuntos do programa Conversa com o Reitor, que hoje está de casa nova, aqui no estúdio de TV da Secretaria Executiva de Comunicação. E aqui comigo o professor Antônio José de Almeida Meirelles. Bem-vindo, professor. Obrigado, Patrícia. Primeiro, parabenizar a SEC por esse lugar, né? Esse novo, implementado, bonito. É um prazer estar aqui de novo. Ficou bonito, né? Ficou bonito, ficou muito bonito. Obrigada, professor. Bom, o que a Unicamp, professor, nesse caso desse protocolo de intenções, o que a Unicamp já vem fazendo e como a universidade pode contribuir ainda mais com essas políticas de acessibilidade? Então, eu vou começar um pouco relatando brevemente a história. Ocorreu na quinta-feira, aqui era ponto facultativo, mas teve uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, na qual nós assinamos esse protocolo. Participaram as 3 universidades estaduais, a direção do IPT também, que faz parte, então, 3 universidades, um órgão de pesquisa tecnológica, as 2 secretarias, Ciência e Tecnologia e de Direitos das Pessoas com Deficiência e o governador do Estado, né? Essa cerimônia era também para lançamento de programas de apoio a pessoas com transtorno do espectro autista. Então, foram esses 2 temas tratados. A ideia, no caso das universidades e do IPT, em particular, é tanto elaboração de políticas públicas associadas à questão da acessibilidade, isso não só no que se refere às próprias universidades, mas principalmente para a sociedade, né? E também o desenvolvimento de tecnologias assistivas. No caso particular da Unicamp, a gente tem uma história já nisso. A gente tem na FCM pessoas que fazem pesquisa em como recuperar pessoas com alguma lesão na coluna, por exemplo, né? E como você pode gerar mobilidade. Isso já é algo que existe na Unicamp. A gente tem uma tradição na área de esporte para as pessoas que tenham algum tipo de deficiência, né? Isso é uma coisa importante. Nossa Faculdade de Educação Física é a primeira faculdade na história do Brasil que criou um departamento específico para isso. A gente tem na Diretoria Executiva de Direitos Humanos uma comissão de acessibilidade. Nesse momento está olhando principalmente a questão interna da Unicamp, mas ela pode ser uma geradora de políticas públicas. Então, o exemplo da FCM, o exemplo da Faculdade de Educação Física, são exemplos onde a gente pode ter uma postura positiva, gerar tecnologias. Quando a gente fala de tecnologias, não é só equipamentos, às vezes, algo também como software, por exemplo, né? No início desse ano, a gente teve uma atividade feita por um professor da matemática, junto com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que era o desenvolvimento de Libras em matemática. Sim. Né? Então, uma coisa bonita de ver a gente aprofundando a linguagem de sinais para algo que é a inclusão das pessoas no mundo da matemática. E a gente pode fazer isso em várias outras áreas. Nós temos hoje 2 projetos importantes na área de TI, de tecnologia de informação, voltados para a saúde e bem-estar. Um deles envolve algum apoio a essas questões associadas a pessoas com deficiência. Então, temos aí uma contribuição. Já é uma preocupação da Unicamp, já antiga, né? Tem uma contribuição que pode ser dada, tanto na tecnologia no sentido vasto, vamos dizer, seja hardware, software, seja equipamentos mesmo, e também na formulação de políticas, né? Então, é esse o papel que a Unicamp pode desempenhar, mas é junto com as outras 2 universidades também e com o IPT. São projetos, são ações que vão ocorrer, então, em colaboração. Em colaboração. Está previsto, no futuro próximo, a visita do secretário Marcos da Costa, secretário dos Direitos das Pessoas com Deficiência aqui na Unicamp, para conhecer de perto todas as nossas iniciativas e ver como a gente pode aprofundar essa colaboração. Já está sendo organizada. E tem também o Prateia, né, que é o programa Sim. de atenção às pessoas com transtorno do espectro autista. A Unicamp, cujo objetivo daí é formar pessoas no atendimento, seja na rede pública, rede educacional, seja na saúde, a dar uma assistência
preparar pessoas que possam tratar melhor aqueles que sofrem do transtorno do espectro autista. Mas, no caso, não é formar replicadores. A gente formar um número limitado de pessoas, mas que possa capilarizar na sociedade. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer e dar um padrão de qualidade melhor de vida para esse conjunto de pessoas. E uma outra ação, professor, em cooperação tanto com o governo do Estado como com as outras universidades estaduais paulistas, é a organização de um sistema de avaliação de alunos do ensino médio. Como que está essa ideia? Eu vou até aproveitar essa fala sua e vou detalhar isso um pouquinho para frente, mas falar, nós estamos tomando algumas outras iniciativas também, né? Junto com, principalmente através da Secretaria de Ciência, e Tecnologia e Inovação, que é dirigida pelo professor Varran, ex-reitor da USP em gestão anterior, e que está querendo estreitar essas relações de colaboração. Então, nós fizemos uma reunião no mesmo dia, de manhã, no evento de assinatura do protocolo, à tarde nós fizemos as 3 universidades com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E prospectamos outras possibilidades de colaboração na área de agricultura, né? Possibilidades de colaboração na área de saúde, sempre pensando em como a gente pode gerar conhecimento, tecnologia e inovação para melhorar a qualidade de vida da população. Temos aí já há um certo tempo, isso os 3 reitores têm expressado, a Unicamp também em particular, o desejo de ter uma proximidade maior com o ensino público paulista, particularmente o ensino médio, né? Então, nós fomos motivados pela Secretaria de Estado da Educação a pensar na possibilidade de um sistema de avaliação seriado. Esse sistema ocorreria ao final do 1º ano do ensino médio, ao final do 2º e ao final do 3º. E haveria alguma composição de uma média que permitiria acesso a um certo número de vagas das 3 universidades. Seria uma versão similar, não igual, ao Enem, mas no estado de São Paulo. Seria diferente porque ele seria seriado, né? Ele ocorreria no final de cada um dos 3 anos do ensino médio. As pessoas que tivessem um desempenho muito bom nesse exame teriam acesso a um certo número de vagas que a gente vai ter que definir. As universidades vão ter que definir isso, inclusive a forma... O Enem continuaria existindo. Então, essa é uma discussão que está em andamento. Hoje, qual é a situação na Unicamp? Nas vagas do Enem, mais ou menos 3/4, 75%, são do estado de São Paulo já. E 25% é de fora do estado de São Paulo. Então, nós temos 20% das nossas vagas definidas, né, via Enem. Então, essa é uma questão que não, a proposta está ainda sendo elaborada. Para nós, tem algumas coisas que são essenciais para a proposta dar certo. Uma delas, nós queremos redação no vestibular, né? A gente quer ter uma participação na formulação da prova. Quando eu falo a gente, eu não estou falando a gente Unicamp, eu estou falando também a USP e a Unesp. Então, tem coisas que a gente acha que é essencial para garantir uma avaliação de qualidade. Agora, qual é o outro lado disso? Isso vai nos dar acesso a um número imenso de estudantes das escolas públicas estaduais, do ensino médio no estado de São Paulo. Tem um potencial de penetração muito maior que o Enem, né? Então, nós podemos aumentar o número de candidatos do ensino público médio paulista que venham para as nossas universidades. E não é um pacote isolado, né? A ideia é que aqueles vulneráveis, aquelas pessoas que tenham dificuldade de se sustentar na universidade e que entrem por essas vagas, tenham bolsas do governo do Estado. Então, estaria associado a essa possibilidade de ter bolsas para os vulneráveis. Nós vamos ter que discutir qual é o critério disso. A Unicamp tem um critério para definir vulnerabilidade e que, com base nele, a gente dá bolsas. E tem seu próprio programa de permanência. Né? Aí a gente poderia ampliar o acesso dos estudantes de escola pública e ampliar o acesso para a Unicamp, em particular, que ela é mais concentrada, né? Nós temos Campinas, Piracicaba e Limeira, a gente teria essa possibilidade de ter acesso a candidatos de todo o estado de São Paulo. E se esses candidatos são vulneráveis e ganham bolsas, eles poderiam vir para cá estudar. Quer dizer, isso, do ponto de vista da nossa relação com o ensino médio, é muito importante. Faço um outro comentário. A Unicamp se orgulha muito do efeito que o vestibular dela teve num certo direcionamento do ensino
médio em geral, né? A gente acabou valorizando, por valorizar a redação, a gente valorizou o raciocínio, a capacidade de expressão, né? E essa influência estaria agora muito mais possível de se realizar no ensino público médio do Estado de São Paulo. Quer dizer, é provável que, ao longo do tempo, a gente construa uma proximidade com esse ensino, que a gente ajude a melhorar a qualidade desse ensino, para que, inclusive, eles tenham mais chance de ter acesso aqui para a gente. Então, e tem associado à Bolsa, o que para a gente, no desafio hoje, de garantir não só a inclusão, mas a permanência, é algo muito positivo. Uma última questão, também foi nos sugerido, no escopo disso, mas não tem uma relação direta com esse processo de seleção, né? Foi nos sugerido a possibilidade de ter bolsas para que alunos nossos das nossas licenciaturas desenvolvam a atividade no ensino público, né? Como parte da formação deles. Na verdade, existe a residência pedagógica, isso é algo que já existe, mas é um programa de dimensão muito pequena. Então, há a intenção de ampliar a ação dos alunos de licenciatura das 3 universidades estaduais, com base nisso, atuarem no ensino público do Estado de São Paulo e terem uma bolsa associada. Então, é uma outra iniciativa que aproximaria as 3 universidades do ensino público do Estado, e a nossa visão é positiva. É lógico que existem um monte de detalhes, desde definir a quantidade de vagas, como que a gente vai lidar, vamos manter o Enem, vamos manter 20%, vamos ampliar um pouco e por uma parte não aqui, outra agora, parte lá. Né? É, algo que um processo que está em discussão. A implantação dele depende dessa discussão interna e da negociação com o governo do Estado, com a Secretaria do Estado, dos termos concretos. A proposta foi apresentada, a nossa visão é, em geral, positiva, mas, obviamente, ela depende de uma série de detalhes e algumas coisas são, para a gente, muito importantes. Como eu disse, a prova, a forma de avaliação é uma coisa que a gente precisa garantir o mérito. A gente quer alunos do ensino público, mas a gente quer que seja um processo de seleção que selecione aqueles que têm melhor formação, né? Um outro assunto que a gente não pode deixar de comentar foi a tentativa de realização de uma feira de universidades israelenses aqui na Unicamp, né, no último dia 3 de abril. Um grupo de manifestantes cercou o local, essa feira seria realizada ali no pavilhão ali da Conveste, né, e acabou não sendo realizada essa feira. Houve uma série de problemas, pessoas foram agredidas, o senhor mesmo teve dados pessoais divulgados, sofreu ameaças veladas, né? Houve ainda uma nota de repúdio emitida por diretores e diretoras das unidades de ensino e pesquisa da Unicamp. Então, gostaria que o senhor comentasse o que foi essa tentativa de realização dessa feira aqui e tudo o que aconteceu, professor. Então, a Unicamp é uma universidade que tem uma tradição de procurar se internacionalizar, né? Isso implica em ter relações com universidades, institutos de pesquisa do mundo inteiro, tá? Como a gente já viu em entrevistas passadas, nós temos feito isso sistematicamente, fomos para a Alemanha, fomos para a Inglaterra, fomos recentemente para Portugal, né? E basicamente entrando em contato com universidades, instituições de pesquisa, as nossas próprias embaixadas nesses locais, como um elemento de divulgação da nossa universidade. Isso acontece o contrário também. A gente recebe com muita frequência delegações de outros países. No caso das universidades israelenses, elas quiseram fazer uma feira e divulgar para os nossos alunos as possibilidades de realizar uma parte da sua formação nas universidades israelenses. E daí aconteceu isso, né? É um evento acadêmico, nós temos como princípio a ideia de uma universidade ligada à liberdade. Então, essa ligada à liberdade de expressão, aos direitos de realizar atividades, a pluralidade. A pluralidade de ideias. Então, para a gente, isso são valores essenciais da universidade. Isso não significa que não possa ocorrer manifestação contrária, mas ela não pode impedir a realização dos eventos. Eu reforcei muito nas minhas falas posteriores que existe uma fronteira entre você discordar e você impedir uma manifestação, né? São duas coisas diferentes. Então,
é possível que estudantes que apoiam a causa palestina se manifestem, porque eles não têm direito de impedir a realização da feira. A feira é um evento acadêmico, tinha sido devidamente autorizado, então já é uma violência impedir. E a violência foi mais grave porque ela avançou sinais em relação à segurança das pessoas que estavam lá. E a terceira coisa foi essa divulgação de dados, né? Eu chamo de ameaça velada porque não se falou concretamente se iam fazer algo contra mim, mas é difícil você receber no seu telefone uma mensagem de um WhatsApp dizendo que estão divulgando o seu número para você, mais ou menos, ser pressionado, né? Quer dizer, isso cheira a pessoas que não querem fazer a disputa de ideias na democracia, que é feita no espaço público, que é feita abertamente, sem receio, sem precisar se esconder atrás dos bastidores ou atrás de procedimentos que não são devidamente éticos, né? Então, essa afirmação eu queria ter e até gostaria de fazer algo a mais, né? Eu estou com uma matéria aqui que saiu no dia 31 de março, semana passada, no Times Higher Education, né? THE. THE é uma instituição que faz os rankings das universidades. É por ela que nós somos uma das 3 melhores universidades da América Latina. Essa matéria está justamente comentando a luta das universidades israelenses, 8 universidades públicas israelenses, para preservar a sua autonomia, né? Essa luta envolve, inclusive, a paralisação de atividades, que envolve os estudantes, mas também as reitorias, né? Por que eles estão fazendo isso? Porque há uma disputa hoje na sociedade israelense em relação à autonomia das universidades, à autonomia do judiciário, há um medo grande, em uma parte expressiva da sociedade israelense, que Israel trilhe um caminho autoritário, né? Que existem em alguns outros países, e um desses movimentos foi cortar a autonomia das universidades e foi politizar o judiciário. A gente viveu isso no Brasil há um tempo atrás. Recentemente. Né? Então, é expressivo ver que as universidades israelenses estão defendendo a democracia. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque, de repente, embora a gente tenha uma visão progressista, a gente pode estar sendo objetivamente retrógrado, né? Está contribuindo para a situação piorar. Isso é uma preocupação que eu tenho, é uma mensagem que eu queria deixar. Mas, antes de tudo, num espaço como a Unicamp, que tem a tradição de ter reagido à intervenção malufista, né? Lá no início, final ali da década de 70, início da década de 80, tem a tradição da luta pela autonomia universitária. Liberdade é uma questão essencial. E a liberdade não é aquilo que ocorre só para os que pensam como a gente, é principalmente para aqueles que se diferenciam da gente, né? Para a gente preservar a nossa democracia e a nossa liberdade de opinião, a gente tem que preservar a liberdade de opinião do conjunto. Isso não significa que nós devemos restringir essa liberdade para quem é contra uma feira, mas essa posição contrária não pode não dá legitimidade às pessoas para irem ameaçar os outros, para irem agredir os outros e nem para impedir a realização do evento, né? Isso é extremamente perigoso. Queria reforçar novamente que esse não é o caminho para a evolução de uma instituição. Professor, o último tema de hoje é relacionado ao Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, o RIDES. A universidade está disponibilizando um questionário, até na página do RIDES, né, para o levantamento de projetos alinhados aos objetivos do desenvolvimento para o desenvolvimento sustentável, para serem implantados na área da Unicamp, do RIDES Unicamp, que é o espaço da Fazenda Argentina. Qual a importância de fazer esse levantamento de projetos? Então, a gente quer transformar aquele espaço num espaço de gerar conhecimento, gerar ciência, tecnologia e inovação, acelerar esse processo do que a gente forma aqui, ter um impacto fora, mas fazer isso alinhado, como você disse, em torno dos objetivos do desenvolvimento sustentável, preservando a natureza, né? Garantindo que a própria ocupação do espaço já seja feito com um conceito moderno, distrito inteligente, que use
tecnologias de transporte que sejam mais sustentáveis. Então, é dentro dessa lógica. E, para isso, a gente precisa de uma participação ativa da comunidade da Unicamp. Então, a ideia dessa coleta é justamente receber a ideia de projetos que daí serão analisados sobre o seu vínculo, a sua aderência, né, aos princípios do desenvolvimento sustentável. E, com isso, a gente pensa em fazer prospecção. Nós estamos querendo estimular a comunidade a pensar numa diversidade de projetos de todas as áreas. A questão da preservação, a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, é uma questão por si só transversal, que pode afetar todas as áreas de conhecimento na universidade. E a gente quer que a universidade como um todo, que a nossa comunidade, se vincule a esse propósito do RIDES Unicamp, né? Então, é um pouco essa meta. Queremos, em torno de alguns projetos que a gente já está trabalhando e outros que surjam aí, catalisar também contribuições com os governos. Queremos catalisar uma ação de todos esses agentes públicos e privados em torno da possibilidade de compatibilizar desenvolvimento com sustentabilidade, né? Inovação com preservação da natureza, com inclusão. A gente acha que isso é possível. A comunidade do Unicamp precisa participar disso para ganhar democracia interna nessa ação, mas também para mostrar todas as dimensões em que a gente pode realizar isso, desde em todas as áreas de conhecimento que a gente tem. Tá bom, professor, obrigada. Mais alguma coisa a acrescentar hoje ou não? Não, eu acho que está de bom tamanho, né, Patrícia? Acho que foi uma boa conversa. Tá bom, a gente vai deixar na descrição desse episódio o link dessa consulta de projetos para o RIDES, né? E a gente se vê no próximo programa, então, lembrando que se você quiser deixar alguma sugestão de tema ou alguma pergunta para o reitor, pode enviar para a gente aqui nos comentários. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.